Eu sou o Dr. Neucivone Melo, médico, hematologista e patologista clínico, diretor do Laboratório Jarbas Dolles. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre os exames de laboratório para o diagnóstico da Covid-19. Deixa eu projetar aqui minha tela com vocês. Esse gráfico nos mostra o comportamento do vírus no nosso organismo e a resposta do nosso organismo ao vírus. Quando ocorre uma exposição ao agente infeccioso, uma exposição ao vírus, seja por um contato social ou profissional, de alguma forma você ficou muito próxima de uma pessoa doente, o vírus pode penetrar no seu organismo, geralmente é através das secreções respiratórias, como uma pessoa tosse na sua frente ou espirra, ele lança um spray, né, de umas gotículas que podem penetrar nas suas vias respiratórias e você então contrai a infecção. O que acontece? O vírus, quando ele entra no seu organismo, ele penetra no interior das células e começa a se replicar. Então o vírus, para que ele se replique, ele tem que estar dentro de uma célula. E isso acontece nas células que têm um receptor que permite a entrada do vírus. Então, as células das mucosas em geral e de outros órgãos também. Então, ele começa a se replicar e vai aumentando o número de partículas virais até que atinge um máximo. E quando essas partículas atingiram um volume suficiente, começam os primeiros sintomas. Aqui, 2 dias depois da infecção, já começa a aparecer alguns sintomas. E eles atingem o máximo aí 5 dias depois do contato, mas 2, 3 dias já começa a aparecer. E nesta fase aqui você pode, então, identificar o vírus, né, através de métodos que pesquisam a partícula viral no organismo. Então, o que nós chamamos de a janela de oportunidade para o diagnóstico ideal é que 5 dias depois do início dos sintomas, até 7 dias ou até 10 dias. Mas se nós fizermos o exame aqui 2, 3 dias depois do contato, já é possível identificar o vírus. E aqui nós temos 2 tipos de exames. O exame que pesquisa o material genético do vírus, que é o RT-PCR, e o exame que pesquisa proteínas do vírus, o chamado teste rápido de antígeno, que pesquisa proteínas virais também nas secreções. E olha o que acontece, depois que o vírus atingiu esse ápice, ele começa a decair, né, decair até desaparecer. Por volta de 15 dias não tem mais vírus no organismo, e a partir de 10 dias é muito pouca quantidade, então a partir aqui do 10º dia a pessoa não está transmitindo mais a doença. E isso coincide com o aparecimento dos anticorpos. Essa curva laranja aqui mostra a resposta imunológica, né, que o organismo começa a produzir anticorpos e esses anticorpos atingem o máximo aqui por volta de 12 dias depois da infecção. Essa curva aqui mostra mais ou menos o mesmo que nós já falamos, mostrando aqui a infecção, o início dos sintomas, o período de viremia, né, e de replicação do vírus nas células, o aparecimento dos anticorpos, aqui já mostrando que os anticorpos IgA e IgM aparecem primeiro, e os anticorpos IgG um pouquinho depois. IgA e IgM desaparecem logo, né? Geralmente a final de 3 semanas já desapareceram, e a IgG permanece por muito tempo. Então, se nós queremos fazer diagnóstico da doença, temos que pesquisar o vírus, e essa é a janela de oportunidade, aqui de 0 a 15 dias. Se queremos saber se o indivíduo teve a infecção e se ele produziu anticorpos, então devemos pesquisar anticorpos a partir de 14 dias.
E esses anticorpos podem ser IgA, IgM, IgG, ou podem ser também anticorpos totais. Então existem exames que pesquisam separadamente as imunoglobulinas A, M e G, e anticorpos que pesquisam todas juntas, que é o chamado anticorpos totais, né? E aqui mostrando mais uma vez o período em que nós pesquisamos ou o antígeno viral ou o RNA viral. Bom, então essa tabela aqui mostra o que nós temos hoje no laboratório Jarbas Dolles. Então nós temos testes que pesquisam o vírus em amostras respiratórias, o teste rápido de antígeno, que nós ainda não implantamos, mas ele pode ser implantado a qualquer momento, caso haja demanda, e o teste molecular, que pesquisa o RNA viral, que é considerado o teste padrão ouro, né, que é o teste molecular pela metodologia chamada RT-PCR. E para pesquisar anticorpos, nós temos todos esses tipos de testes aqui. Temos o teste de anticorpos totais pela metodologia eletroquimiluminescência, que tem essa sigla ECLIA, usando o kit da Roche. Esse é considerado um dos melhores testes para você fazer inquéritos epidemiológicos, para saber se a população teve contato com o vírus e desenvolveu anticorpos. Mas existem outras alternativas, como esse teste aqui, que combina IgG e IgM por quimiluminescência, que tem a sigla CLIA, pesquisa os dois anticorpos, e temos os testes isolados para a IgA. A IgA usa o método imunoenzimático chamado ELISA, a IgG e a IgM que usa o método de quimiluminescência. E temos ainda o chamado teste rápido de IgG e IgM, que usa o método imunocromatográfico, ou que é chamado também de teste laboratorial rápido, ou teste rápido, ou a sigla em inglês, que é Point of Care Test, que significa também teste rápido. Esse teste é aquele que é realizado geralmente em campanhas ou em quiosques, e atualmente até em farmácia ele pode ser realizado. É um teste de baixa sensibilidade. Então, quais são os melhores testes? É o teste molecular de RT-PCR e o teste de anticorpos totais por eletroquimiluminescência, esses que estão aqui na cor azul. Essa figura, ele é uma árvore de decisão que nós chamamos de algoritmo, mostrando qual teste que a pessoa deve realizar. Isso é muito importante porque hoje as pessoas têm muita dúvida: qual exame eu devo fazer? Às vezes até os médicos ficam um pouco indecisos sobre qual teste solicitar. Então isso aqui ajuda um pouquinho na decisão. Então vamos lá. A pessoa teve algum sintoma? Sim. Tem quanto tempo de sintoma? Menos de 14 dias. Então deve realizar o teste de RT-PCR na secreção respiratória. Ele teve alguns sintomas? Sim. Há quanto tempo? Mais de 14 dias. Então não adianta mais eu pesquisar o vírus no organismo, porque ele já não está mais lá. Mas eu posso encontrar vestígios ou sinais, né, de que aquele vírus infectou aquele organismo e ele já foi eliminado e já tem anticorpos. Então, se teve mais de 14 dias dos sintomas, nós devemos fazer os testes de anticorpos, seja IgG, IgM ou IgA. Bom, mas a pessoa quer fazer um teste e nós perguntamos: você teve algum sintoma? Ele diz não, né? Aí vem uma segunda pergunta: teve contato com algum infectado ou suspeito? Sim. Quanto tempo foi esse contato? Foi entre 3 e 14 dias? Então o teste é RT-PCR. Tem mais de 14 dias do contato? Então anticorpos, IgG, IgM ou IgA. A pessoa não sabe se teve contato, mas quer saber se está doente? Então RT-PCR. A pessoa não teve contato e não teve sintomas, então ele quer saber se ele teve infectado. De repente ele teve a infecção, foi assintomático, teve sintomas leves, então novamente pesquisa de anticorpos. Isso aqui então ajuda um pouquinho na decisão sobre qual exame realizar.
E se a pessoa contraiu a doença, né, fez o PCR, deu positivo, ele pode ou ter ido para casa, ficar em quarentena com sintomas leves, ou às vezes ele foi a um hospital para fazer exames. Que exames o médico vai solicitar? Aqui não mais para fazer o diagnóstico, mas para monitorização e controle da doença. Então, os exames normalmente que se pede são hemograma, VHS, ferritina, proteína C reativa, fibrinogênio, dímero D, interleucina 6, as enzimas hepáticas e testes de coagulação. Esses exames vão mostrar para o médico o estado inflamatório daquele paciente, se ele está desenvolvendo uma resposta muito exacerbada ou não, se ele está tendo alteração da coagulação, alteração das funções orgânicas, etc. Então, são exames solicitados para o acompanhamento da doença. Isso aí vai também nortear a terapêutica, sobre que tipo de tratamento que o médico deve utilizar. Então é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil e qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Aqui tem meu e-mail e meu telefone celular. Muito obrigado a vocês. Espero que tenhamos próximos encontros e podemos tratar de outros assuntos de interesse para melhor atender os nossos clientes. Muito obrigado.